Antes das férias, a gente falou em sociologia sobre a questão do indivíduo. Como surgiu a noção de indivíduo? Agora a gente vai estudar o processo de socialização, que é um dos processos mais importantes que vocês estudam aí no primeiro ano do ensino médio. Através desse processo de socialização é que a sociedade se constrói, né? É um processo que depende da comunicação, da interação entre os indivíduos, da interação social. Bom, para o sociólogo Gilberto Freire, a socialização pode ser definida da seguinte maneira: é a condição do indivíduo biológico desenvolvido dentro da organização social e da cultura, em pessoa ou homem social, pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como membro de um grupo ou de vários grupos. Esse começo da frase é interessante. É a condição do indivíduo biológico desenvolvido. Aqui a gente vê que o indivíduo, para que ele se socialize, ele tem que ser um pouquinho mais velho, né? Ele não pode ser um bebê de 0 a 1 ano, né? Um recém-nascido. Um recém-nascido ainda não é capaz de socializar. Ele vive ali totalmente dependente da mãe e ele não socializa ainda. A única comunicação que ele vai ter com o mundo exterior é através da mãe, né? Dos pais. Então esse processo de socialização depende da comunicação. E a comunicação não é só, imagine, não é só você emitir um choro, não é só você tentar se comunicar com alguém e pronto, né? Você tem que ter uma comunicação, troca de mensagens, troca de informações. E isso a gente vai aprendendo desde que a gente está lá, desde a infância, né? E a gente completa mesmo quando a gente vai se tornando um pouquinho mais velho, que a gente vai conseguindo aprender o que é essa socialização. Então, é a condição do indivíduo biológico desenvolvido dentro da organização social e da cultura. Ou seja, você aprende isso, né? Você vai aprendendo desde a infância como se socializar. Pela aquisição de status ou situação. Então, dentro desse processo, você adquire status desenvolvidos como membro de um grupo ou de vários grupos. É assim que acontece a socialização de acordo com o sociólogo Gilberto Freire. A socialização está relacionada com a assimilação de hábitos culturais, bem como ao aprendizado social dos sujeitos. Isso porque é por meio dela que os indivíduos aprendem e interiorizam as regras e valores de determinada sociedade. Tem uma frase de Durkheim que mostra muito bem isso. A educação é a socialização do jovem, da jovem geração, pela geração adulta. Então, o processo de educação para Durkheim é um processo de socialização. Ali, os mais velhos vão ensinar aos mais jovens o processo, como se socializar, não é? A língua, as regras, os valores que ele deve manter. E isso a gente faz na escola, né? O professor tem um pouquinho mais de experiência, sabe das regras de socialização e vai ensinar você a se socializar. Isso qualquer família faz também. Qual a roupa que você deve usar quando vai falar com alguém?
Que roupa você vai usar no dia de domingo quando você vai para a igreja? Tudo isso é uma forma de socializar. Quando a gente socializa, quando a gente se comunica, a gente não se comunica através da voz. A gente se comunica também através do corpo, né? Das roupas e outras e várias formas aí de se comunicar. A arrumação do cabelo, o uso de brincos e outros acessórios são formas de comunicação. De tal modo, o processo de socialização é desencadeado por meio da complexa rede de relações sociais estabelecidas entre os indivíduos durante a vida. Assim, desde criança, os seres humanos vão se socializando mediante as normas, valores e hábitos dos grupos sociais que o envolvem. Então, desde pequeno aí, como eu disse, você vai aprendendo esse processo de socialização. É um processo, né? Você não nasce sabendo. Na verdade, quando você nasce e até um ano por aí, você ainda não consegue. Depois que você começa a andar, a desenvolver um pouco, né? Habilidades motoras, tal, você vai aprendendo a se comunicar com o mundo exterior. E aí você vai entrando aí nesse processo de socialização. Qualquer que seja a classe social e a realidade, os processos de socialização são muito diversos. Tanto podem ocorrer entre comerciantes que trabalham no centro de Aracaju ou estudantes que moram no bairro Jabotiana. Todo mundo se socializa. Mentiroso é esse que diz que é uma pessoa que não socializa. Mentira. Do comerciante, do velhinho, do qualquer um que trabalha em algum lugar, até o estudante lá do bairro Jabotiana, todos eles se socializam. A socialização é um processo fundamental dentro da nossa sociedade. E acho que o ser humano não se desenvolve totalmente como pessoa, como ser humano, né? Sem a socialização. Seja qual for a cor, a etnia, a classe social, todos os seres humanos, desde cedo, estão em constante processo de socialização, seja na escola, na igreja, na faculdade ou no trabalho. A gente não para de se socializar, inclusive o que eu estou fazendo aqui, né, estou me socializando aqui, né? Estou expondo um conhecimento para vocês. Tem uma idade que você para de socializar? Acho que não. Você, de lá da infância até a sua velhice, você está socializando. A socialização vai ser diferente, sim, mas você vai socializar. Todos os seres humanos, eles estão em constante processo de socialização. Bom, geralmente a socialização é considerada um processo positivo e geralmente resultam em evolução na nossa sociedade. E quando a pessoa não se socializa, aí é que alguns problemas ocorrem. Problemas psicológicos ocorrem. Imagine aquela pessoa que, sei lá, foi presa e ficou impossibilitado de ver qualquer pessoa. Em total isolamento, só colocam água ali, comida para ele não morrer. Né? Essa pessoa começa a ter problemas psicológicos. A falta de interação social, a falta de relacionamento com outras pessoas causa esse tipo de problema. Então veja como o processo de socialização é importante. A gente vai ver isso um pouquinho em outras oportunidades.
né? O que é que causa, qual a consequência da falta de interação social? O processo de socialização vem se alterando ao longo do tempo, através das mudanças da sociedade. Note que os processos de socialização da antiguidade e da atualidade são bem distintos. E quem faz história sabe muito bem disso, né? Os processos de socialização mudaram muito e continuam mudando, né? Quem estava lá na antiguidade, quem estava lá na pré-história, por exemplo, não usava a internet, como vocês aí da idade contemporânea, né? Naquela época não tinha jornal, não tinha notícia, você não pegava seu telefone para se comunicar com o outro. Ninguém fazia isso naquela época. Talvez um tambor, talvez olhando as estrelas, mas a comunicação de hoje é muito difícil, é muito diferente. A socialização de hoje se alterou muito. E os meios de comunicação e o avanço tecnológico mudaram muita coisa na nossa sociedade, né? Mudaram muita coisa no processo de socialização. Aqui embaixo vocês vão ver um pequeno exercício. Primeira questão: qual a importância da socialização na sociologia? E faça um resumo de 8 linhas do texto. Ok? Valeu! Até mais!